Nesse momento, estou com os olhos cheios de lágrimas após assistir o episódio final de Boku no Hero Academia, ou My Hero Academia se preferir. Passei anos longe do anime, assistindo de forma mais lenta, conforme o interesse ia e voltava, chegando a parar no final da 4ª temporada e não assistindo mais desde então. Porém, a season finale finalmente chegou e, mesmo sem ter assistido tudo, eu precisava ver como aquilo iria acabar. Na época do final do mangá, eu cheguei a ler o último capítulo, após muitas críticas de como foi encerrado, e já naquele tempo achei o final satisfatório e coerente com a história. Só que agora, vendo esses últimos 4 episódios lançados ao longo do mês, entendo menos ainda quem desgostou. Afinal, pra mim, Boku no Hero Academia nunca foi um shounen mais raso que teria um final tradicional. Pra mim sempre foi sobre superação, manter a cabeça erguida, acreditar em um sonho mesmo quando tudo for tirado de você, e esse final é o que eu esperava pra essa história. Um final sobre inspiração e esperança. Boku no Hero Academia teve seu início lá em 2014 como um mangá escrito e ilustrado por Kohei Hirokoshi, serializado pela saudosa revista Shonen Jump, casa de nada menos do que Naruto, Dragon Ball, Bleach e One Piece. Seu anime teve o lançamento em 2016 e foi quando a obra ganhou os holofotes do mundo inteiro. No mesmo ano em que Boku no Hero começou, foi também o ano do encerramento de Naruto, um dos mangás mais importantes da revista, e já nessa época, já sabendo que Bleach não teria mais muitos anos de mangá pela frente, existia aquela expectativa dos novos 3 grandes da Shonen Jump. Muitos teorizavam sobre quais obras ocupariam o espaço deixado por Naruto, Bleach e One Piece, por mais que esse último estivesse ainda longe de se encerrar, quando as obras finalmente findassem. E nesse contexto surgiu uma história que, dentro dos moldes da Shonen Jump, conseguia se encaixar perfeitamente na lacuna que o Naruto havia deixado. Eu imagino que, se você está assistindo a um vídeo sobre o final de BNHA, com certeza sabe do que se trata a obra. Mas se não for esse o caso, Boku no Hero Academia é um mangá sobre super-heróis, bem aos moldes de DC e Marvel, inclusive tem muitas referências a essas editoras durante a obra, e nesse universo de super-heróis, as pessoas têm individualidades, habilidades e características genéticas especiais que são os superpoderes daquele universo. O mangá e o anime narram a história de Izuku Midoriya, também conhecido como Deku, um jovem que sempre sonhou em ser herói, inspirado pelo herói número 1 do Japão, All Might. Porém, ele nasceu sem individualidade, e nesse universo não tem como ser herói sem poderes. Mas ainda assim, Midoriya estuda muito para conseguir esse seu sonho, mesmo enfrentando muito bullying de seus colegas de escola e sendo constantemente desmotivado por todos. E esse contexto inicial da obra já dita muito do que era a história. O dilema de Deku em querer se tornar herói, mesmo sem individualidade, cria um cenário perfeito para construir uma história sobre inspiração e esperança, como eu bem falei. A própria trajetória dele sempre dá um jeito de voltar nesses dois pontos, sempre tendo um empecilho atrás do outro, uma muralha para se superar. Nos vemos em constantes momentos em que Izuku se torna o símbolo desses dois traços mencionados, seja protegendo Kota no arco do acampamento de treinamento na floresta, ou resgatando e ajudando Eri durante o arco de Shihasaikai, e principalmente nesse arco final onde o protagonista assume totalmente o papel deixado por All Might e inspira as pessoas do mundo inteiro. Só que essa característica da obra vai além da figura de Deku, é algo enraizado em diversas camadas da história. Personagens como o Endeavor, cujo arco de desenvolvimento e redenção gira em torno justamente de assumir a posição de símbolo da paz deixada por All Might, se tornar a inspiração e esperança para a população do país. Só que ao mesmo tempo, ele mesmo não é esse símbolo para a própria família, e essa construção de um personagem extremamente problemático em um símbolo de esperança traz à narrativa uma profundidade e abrange temas como arrependimento, perdão e o reconhecimento dos erros cometidos. A forma como Endeavor inspira não é por ser quem ele é, e sim por ele reconhecer que falhou como marido e pai, e ao invés de jogar tudo para baixo do tapete, ele decide abrir a ferida e suturá-la por conta própria. Outros personagens trabalham essa dinâmica de forma diferente. Os inicialmente vilões do arco do festival, Gentle Criminal e Labrava, constroem sua relação justamente na ideia de se inspirarem um no outro e encontrarem esperança estando lado a lado, construindo, ao meu ver, a melhor relação romântica da obra. O fato de Labrava ter sido marginalizada e encontrado ao lado de Gentle Criminal uma forma de seguir em frente é mais um exemplo do tema central de Boku no Hero, sendo a sua individualidade, amor, a representação máxima dessa ideia trabalhada nesses dois personagens. Mas de longe, o melhor núcleo em que essa ideia é trabalhada é justamente no núcleo dos antagonistas da história. A união dos vilões possui os melhores desenvolvimentos de personagens e também complexidade nos mesmos. Toga, Dabi, Spinner, Twice, Mr. Compress, Kurogiri e principalmente Shigaraki. Pessoas marginalizadas, discriminadas por suas individualidades, traumatizadas, totalmente quebradas pela maior falha daquela sociedade de heróis, que ainda assim encontram entre si um refúgio e uma esperança de um mundo onde seriam aceitos.
aceitos, uma sociedade onde não precisariam passar pelo que passaram. Pessoas foram tanto vítimas quanto culpados, motivados a buscar destruição e vingança pelo que sofreram. Ainda assim, essas mesmas pessoas, tão quebradas e imersas no pior que aquele mundo conseguia oferecer, encontraram em seus rivais e inimigos um entendimento e compreensão que tanto lhe foram negados. Seja Dabi ao final de sua história se arrependendo de suas ações com Shoto, Toga sentindo-se reconhecida finalmente como alguém bonita por Uraraka, Spinner que tinha justamente sua inspiração e esperança de uma sociedade onde seria aceito, depositada em Tomura, ou o próprio Shigaraki, sendo encontrado e resgatado da escuridão e loucura do Alpha One pelo Deku, que mesmo ao final de tudo o tratou com respeito e dignidade, querendo até o fim salvá-lo daquela escuridão. Personagens cinzas que viam em sua luta uma esperança de um mundo onde não sofreriam mais, mas que no final conseguiram encontrar esse mesmo sentimento em seus inimigos, e que, de certa forma, mesmo com tudo de ruim que fizeram, inspiraram as pessoas a serem diferentes, como vemos em uma das cenas do último episódio, onde a mesma mulher que viu Shigaraki criança e não o ajudou, decide ajudar uma criança na mesma situação, lembrando do erro do passado e não o repetindo. Inclusive, embora o episódio da conclusão do conflito seja lindo e cheio desses sentimentos que pontuei aqui, são nos 3 episódios seguintes que fica mais evidente o quanto essa conclusão era natural na obra. Uma sociedade abalada, quebrada, com suas maiores falhas expostas, mas que ainda assim buscou se reconstruir, inspirada pelo jovem herói que os salvou. A conclusão do desenvolvimento dos personagens, trazendo toda a mudança de suas atitudes, demonstra justamente o quanto cresceram ao longo daquela jornada. Bakugou deixando de lado seu rancor e passando a compreender e entender melhor a si e seus colegas, totalmente diferente do personagem que conhecemos no começo. O mesmo vale para Shoto, tão frio e recluso no início, agora mais comunicativo e cuidadoso, mesmo que da sua forma. Uraraka, que viu sua maior rival sacrificando-se por ela, criando uma ferida que nunca irá parar de doer, deixando de esconder o que sente para não preocupar os outros e permitindo sair suas inseguranças, medos e feridas. Crianças expostas ao pior, forçadas a lutar uma guerra, se apoiando na esperança de um novo mundo, melhor do que aquele que seus vilões conheceram. Inspiração e esperança, se tornar o símbolo de algo maior, de um objetivo melhor. Deku se tornou esse pilar, e ele perder sua individualidade por isso não é injustiça. É a prova de que um herói pode ser mais do que seus poderes. Desde o começo, quando ele correu contra o vilão de Gosma para salvar Bakugou, mesmo ele o maltratando sempre, sua motivação era fazer o bem, trazer esperança àqueles ao seu redor, mesmo quando não tinha individualidade alguma. Mesmo sem o One for All, ele seguiu inspirando e ajudando novos heróis a se formarem, se tornando professor da UA, tendo como referência seu professor Aizawa. O final de Boku no Hero Academia pode não entregar o que todo mundo esperava, mas entregou justamente o que a história construiu. A mensagem final estava presente desde o começo, desde o momento em que aquele garoto de 15 anos, sem individualidade, correu para salvar o amigo de infância. Não é necessário ter superpoderes para ser um herói. A mudança vem de atitude e essa atitude é inerente da vontade de fazer o bem. Quando mesmo depois de tudo, All Might entrega a Deku uma versão aprimorada daquela armadura que usou, permitindo com que ele pudesse voltar a ser um herói profissional, nada é anulado. A mensagem não é apagada. Pelo contrário, só nos mostra como tudo o que aconteceu trouxe melhorias, mudanças e inovações, como aquela sociedade de pouco em pouco está tentando consertar suas falhas. É uma prova de que Izuku Midoriya inspirou aquele mundo com uma esperança sem fim, o verdadeiro símbolo da paz. Sou o Rodrigo Lima e caso queiram e possa ajudar esse projeto a se manter financeiramente, estarei deixando o meu Pix aqui na tela e na descrição. Se você gostou, deixa um gostei, fique à vontade de dar uma olhada nos outros vídeos do canal se assim desejar, e eu também costumo abrir lives de vez em quando lá na roxinha, lendo, batendo papo, jogando, então sinta-se convidado. Todas as minhas redes sociais estão na descrição. Obrigado a quem ficou até o final, valeu, falou e até a próxima. In audio.